Oi pessoal, então agora nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a adaptação do jogo do Pesca Predatória para a versão online, tá? Bom, vamos começar então. Para quem não conhece o Pesca Predatória, é importante vocês entenderem que ele é uma versão para as crianças do período pré-operatório, que aquela criança ainda que é pré-lógica, né? Ela ainda não tem aquela lógica toda, ela não tem ainda o raciocínio completo na cabecinha dela. Então a gente chama essas crianças de as crianças que estão no período pré-operatório, tá? Então essa daqui é uma versão do jogo do Batalha Naval, tá? Só que o que acontece? O Batalha Naval, ele é muito mais complexo, porque ele tem uma área muito mais extensa, tá? E ele também sugere que um jogador sempre jogue no ponto do outro, e aí vice-versa. Então o jogador tem que controlar o mar dele, né? Ou seja, a base ali dele, e também o que ele tá jogando no outro, tá? A proposta do Pesca Predatória, como ele é voltado para as crianças do pré-operatório, ele tem, eu criei ele com uma sugestão de que somente a criança ia fazer esse exercício de verificar aonde que está os pontos que o adulto colocou, tá? Para que ficasse muito mais simples. Além disso, também essa área aqui é muito menor, tá? Aí, eu sempre sugiro, né, pro pessoal que tá no meu programa, de utilizar as caixas de ovo, porque eu acho que fica um material muito maior, e para as crianças pequenas isso é bem importante. Mas é fato que nós temos também essa versão aqui, ó, que ela é impressa assim desse jeito, porque todos esses jogos eles vêm desse jeito aqui, né? Tá? Ó, a gente imprime eles aqui no papel couché, 300 gramas, para ficar um pouco mais durinho, tá? E aí aqui a gente vai recortando, opa, e o tabuleiro também vem dessa forma aqui, tá? A proposta da caixa de ovo realmente é para ficar mais divertido tudo isso. Daí a gente coloca com cola quente, coloca nas tampinhas, tá? E fica realmente muito mais bonito e muito mais interessante para criança. Mas tem essa versão aqui também, tá? Então, para vocês fazerem isso online, por que eu trouxe essa versão aqui? Porque às vezes o pai não quer fazer todo esse trabalho aqui, né? Isso aqui, claro, que é importante, tem alguns pais que são muito mais empolgados e querem realmente fazer a diferença na vida dos filhos, mas às vezes não acontece. Então eu trouxe aqui essas duas versões. Então lembrando que essa é a versão do adulto e essas duas aqui vão ser a versão da criança, tá? Que ela pode estar utilizando com a caixa de ovo ou sem a caixa de ovo. Então o profissional, né, o psicopedagogo, ele já mandou esse arquivo para a família com um aviso prévio de que eles precisavam recortar isso bonitinho e montar esse jogo. E aí na hora de jogar, então, o adulto vai esconder essa parte dele aqui e a criança vai estar lidando com o dela lá do outro lado da câmera, tá? O que ela precisa, então, se você já jogou Batalha Naval, você vai entender. O que ela precisa, né, fazer aqui pra perceber nesse jogo? Ela precisa descobrir os pontos que o adulto colocou aqui, tá? E para isso ela tem aqui os pontos em relação às letras e os números, tá? Então, se você já aprendeu na escola o plano cartesiano, né, é mais ou menos nesse sentido, que é importante para a criança ter essa noção de espaço, tá? É importante para ela ter noção no futuro mesmo de colocar os pontos num espaço para ela ter geometria, tá? E eu digo mais para vocês, esse jogo aqui, ele inclusive estimula a conservação de superfície, tá? Porque aqui, como a gente fala, claro, de um mar, pode ser que algumas pessoas falem assim, vai confundir a criança, mas o fato é que aqui ela tá lidando com uma caixa de ovo. E ela tendo esses pontos muito bem delimitados aqui e aqui, isso vai ajudar ela também. Ou seja, de entender que aqui ela tem um plano que é igual a esse, certo? E ela vai ter que, através de perguntas dos pontos, ela vai ter que descobrir aonde que tá os pontos do adulto. Aí o que acontece? Se você estiver trabalhando com uma criança que esteja no intuitivo global, ou seja, uma criança ali por volta de 4, 5 anos, ela não vai, obviamente, ser alfabetizada. Então você vai somente utilizar pontos do tipo pesca predatória, tá? Que ela vai ter que descobrir para ela salvar lá, então ela vai ter que tirar esse ponto de pesca predatória, ela vai ter que denunciar e para isso ela vai ter que descobrir esse ponto que é o 3D, tá? E ela pode salvar os bichos aqui, né? Certo? Se o adulto quiser colocar eu esqueci de trazer, não acredito. Se o adulto quiser colocar uma tampinha verde, tá? Ele pode fazer uma ilha, certo? Eu até coloquei ali, só que eu não me organizei aqui para trazer para vocês aqui no momento do vídeo aqui. Mas enfim, ele pode colocar uma tampinha verde aqui, tá? E aí você vai fazer lá os pontos para a criança descobrir. Então vamos supor que a criança fale 4B.
Aí você fala assim, olha que legal, você salvou um boto, tá? E aí a criança vai vir aqui e vai colocar então lá no 4B dela, certo? Ela vai colocar lá que ela salvou um boto. E aí, gente, o que acontece? Ela não vai estar vendo essa visualização aqui que vocês estão vendo, né? Então, isso é muito... isso traz realmente para ela uma capacidade de logística disso tudo, que eu gosto muito de falar para as minhas alunas em relação que elas me perguntam muito sobre essas funções executivas, que nada mais é do que planejamento, como que eu vou me organizar para fazer tudo isso, né? Então, a criança vai estar com isso daqui, ela não vai estar vendo isso, né? Então esse é um jogo muito bacana para você fazer ele, né, online. E se você não participa do meu programa, eu digo para você que você pode fazer isso aqui, gente. É só você escrever nas tampinhas, tá? Ou aqui nesse caso, você fazer a tabela. Aqui é só porque a gente quer realmente, né, trazer uma coisa, um material bonito e muito agradável para estimular essa criança, certo? Mas isso tudo aqui que eu tô trazendo é possível de você fazer aí hoje no atendimento online, certo? Tá? Aí, então vamos supor que a criança, ela salvou o boto, daí ela pode falar lá, ó, 2B, ela salvou a tartaruga, tá? Então, ela vai fazendo esse trabalho aqui lá no jogo dela. Se ela for uma criança... eu trouxe aqui pra vocês entenderem se a criança erra, tá? Vamos supor que ela fala lá 1A, tá? 1A. 1A não tem nada, é água. Então, ela vai pegar aqui e vai marcar água no dela, tá? E o adulto pode colocar uma vermelhinha só pra ele se orientar. No sentido de que a criança colocou ali e ela errou, tá? E quando a criança acertar, ou ele deixa ali a que já tá ali, ou ele troca por uma de outra cor, enfim, tá? É uma marcação aqui só para o adulto se orientar, na verdade, certo? Bom, falando agora das crianças que estão no intuitivo articulado e que provavelmente já estejam alfabetizadas entre 6 e 7 anos, tá? Aí eu trago essa proposta aqui das sílabas. E aqui eu trouxe já nessa versão aqui do tabuleiro impresso, tá? Pra trazer pra vocês essas duas possibilidades. Então, olha só, o que vocês podem fazer com a criança? Antes de iniciar o jogo, vocês podem pedir para elas formarem já as palavras. Por quê? Percebam como a questão da alfabetização, gente, ela é tão complexa que ela exige da criança todos os processos mentais que a epistemologia genética lá trouxe para nós, né? Ela tem que ter noção de espaço, ela tem que ter noção de classificação, ela tem que ter todos os pilares necessários para ela se alfabetizar. Inclusive tem literaturas que dizem que a criança precisa estar no período já operatório concreto, tá? Para a criança ser alfabetizada. Por quê? Porque ela tem que ter todas as estruturas lógicas, senão ela não vai conseguir realmente, tá? Ser alfabetizado não é algo simples, né? A criança precisa de toda uma estrutura de avanço cognitivo. Então, por exemplo, assim, por que eu falo que vai trabalhar espaço? Porque se a criança já tá aqui com a sílaba montadinha aqui, tá? Eu espero que vocês estejam enxergando, porque eu não quero desmontar agora aqui tudo que eu fiz aqui. Mas, por exemplo, né, ela colocou aqui a baleia. Se ela joga um ponto lá, tá? Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Ah, aqui, olha que interessante. Ainda a baleia é mais legal porque tá aqui na vertical. Se ela joga lá o ponto B5, tá? E você fala, aí tem o lei, tá? Então, ela vai vir aqui no B5 dela aqui, vai colocar o lei, e ela já tendo montado a palavra aqui, ela vai ver que tem um antes e um depois, tá? Só que o que acontece? Aqui nesse caso, por exemplo, tem como colocar um depois? Não, porque tá aqui. Então ela vai deduzir que está na vertical, tá? Aí ela pode chutar lá, então 5A, né? Ah, que legal. Então é 5A e o C5 ou 5C. Tá, gente? Aqui, formando aqui essa baleia aqui, tá? Então vejam como essa é uma proposta, da mesma forma que você pode estar atendendo também um adolescente e jogar o próprio Batalha Naval, né? Essa daqui é uma proposta para você fazer um trabalho com crianças bem pequenas, no sentido do pré-operatório, né? Então, a crianças de 2 até 6, 7 anos. Lembrando que, hoje em dia, nós estamos aí infelizmente, com um atraso cognitivo relativamente crônico nas crianças por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Mas, então, só para dizer que isso pode também trazer um trabalho para crianças mais velhas do que 7, 8 anos, tá?
Mas o fato é que se você for trabalhar com uma criança que já esteja no operatório concreto mais lá pra frente, aí você pode fazer realmente o jogo do Batalha Naval, que ele é muito mais complexo que isso, tá? E aqui, se você não tiver esses arquivos prontos, você pode fazer os desenhos, você pode fazer as letras, você pode colar nas tampinhas, certo? E aqui nesse caso, se você não quiser usar com o ovo mesmo, né, com a caixa de ovo, você pode falar pra mãe fazer pra você, né, uma tabelinha dessas e ela vai colocar lá as letras e os números, tá? Então essa é uma possibilidade de trazer pra criança uma forma de trabalho online, mas que essa criança vai estar manipulando o concreto, tá? Ela só vai estar interagindo com a tela na hora de falar com o profissional, com o psicopedagogo, com o professor particular, que seja que está trabalhando ali com ela. Mas o fato é que ela vai estar manipulando o concreto, tá? Então é um jeito bacana da gente, como é que eu vou dizer? A gente incentivar esse atendimento online, sim, porque ele é preciso nesse momento, mas sem tirar aquela essência importantíssima de entender que a criança se desenvolve manipulando os objetos, né? Essa relação que ela tem com os objetos e que ela percebe que os objetos têm entre si também. É isso que faz com que ela desenvolva o raciocínio lógico dela. Então, se a gente vai ter que se modernizar, se reinventar nesse momento e tornarmos, né, profissionais revolucionárias, nós não podemos ficar aqui chorando, dizendo que não dá para fazer atendimento online. Mas, por outro lado, também acho que a gente não pode se render aos jogos virtuais, porque realmente, de fato, isso não vai trazer a manipulação aqui do concreto para a criança, tá? Então essa é uma sugestão para vocês. Eu espero que instigue aí todas as profissionais a sofrerem essa metamorfose tão difícil que é para nós, que é adaptar o nosso atendimento para a gente poder abranger o máximo de crianças, né? No sentido também de que muitas profissionais tenham especialidades específicas e que não vai ser só aquelas crianças daquele bairro que ela vai atender, que uma criança lá do outro lado do país pode estar precisando do teu atendimento porque você tem realmente uma especialidade e que faz com que você seja única, né? Então eu gosto de falar das minhas alunas do meu programa, por exemplo. Nesse momento eu tô com uma turma, gente, que tem musicoterapeuta, tem psicopedagoga, especialista hospitalar, que trabalha anos em hospital. Tenho pessoas que são profissionais que fizeram a neuro, né, mas que são super já tem uma experiência, muitos anos de experiência na neuro. Então, assim, é fato, gente, que para cada criança existe um profissional perfeito. E muitas vezes essa criança não vai estar no mesmo bairro, né? E a gente tem que usufruir, então, dessa tecnologia toda, sem sermos chatas, arcaicas, né, de dizer que a gente não vai fazer, mas fazer esse tipo de transformação aqui, entendendo que a gente vai continuar, sim, respeitando o desenvolvimento cognitivo das crianças. Tá bom, pessoal?